Então, bora lá que essa aula é muito importante, a aula de custos de produção, e aqui já estou com uma planilha aberta para exemplificar para vocês como que funciona e qual é o que você tem que pensar na hora de montar a sua planilha de custos de produção, o que compõe, quais são as etapas que compõem o custo de uma produção, tudo que você deve levar em consideração. E aqui eu vou usar uma planilha de exemplo, que é uma planilha de produção de uma marca fitness, que é a Soulfit, inclusive foi a minha primeira assessorada, uma marca que eu tenho um carinho imenso. Me tornei consumidora da marca, comprei vários produtos deles também e passei a treinar só com eles até o momento. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha de custos do fitness, porque é uma das maiores demandas que a gente tem aqui na assessoria e a gente sabe que cada vez mais esse mercado vem crescendo, então que muitas marcas estão se preparando para entrar nesse mundo do nicho fitness, e aí quero mostrar para vocês como que funciona e o que pensar na hora de montar o seu custo de produção. Então aqui eu vou mostrar dois exemplos para vocês, tá? Que um é um conjunto de shorts e top e o outro é um conjunto de top e calça. Inclusive estou com o conjunto aqui, quero mostrar para vocês, ó, top com as costas abertas. É um top que tem elástico nas alças, ele tem elástico em todo o comprimento, tem abertura para colocar bojo aqui, se a cliente quiser, tá? Aí ele tem elástico aqui para deixar o top bem preso. Ele tem a personalização em DTF que eu falei para vocês, tá vendo? Esse DTF foi especial porque pro evento foi para um evento presencial da marca, então foi em colaboração com a Satya, que é um estúdio de yoga e um spa. E aí os shorts aqui, ó, tá vendo? Ó, um shorts com a aplicação do DTF na perna, um detalhe da costura, um empina bumbum sutil aqui, tá vendo? Não aquele elástico repuxado, mas com um detalhe da modelagem para valorizar o bumbum. Todas feitas na costura em ponto cadeia, que é uma costura que dura pra vida, não sei se vocês vão conseguir ver da câmera aí. Mas com um acabamento impecável e tudo mais. Então essa aqui foi uma produção que a gente rodou pra Soulfit e que eu vou mostrar o custo de produção de fazer um conjuntinho desse aqui, fitness de top mais shorts, usando uma matéria-prima de altíssima qualidade e mostrando pra vocês a diferença que faz a escolha do tecido e o custo que isso implica no valor final do produto, tá? Então, eu acho que a melhor forma de ensinar pra vocês é mostrando um exemplo. Mas eu também vou deixar a planilha editável aqui no link abaixo dessa aula, tá? Então, vamos lá. Nesse conjunto Satya laranja, renderam 50 conjuntos por rolo. Então, a gente utilizou a poliamida Double Light da SPA. Então, é uma poliamida que tem a gramatura um pouquinho mais leve, que a intenção no fitness a gente tem essa diferença de gramatura. No fitness, a gente tem essa possibilidade de trabalhar como, por exemplo, a poliamida geralmente é a matéria-prima mais utilizada, tem proteção UV, alta qualidade, alta sustentação, mas tem marcas que preferem trabalhar com uma gramatura mais leve, que é um tecido mais leve, mais fluido, e tem marcas que preferem trabalhar com uma gramatura mais alta, que é aquele tecido mais pesado, com maior compressão. Então depende muito do gosto e geralmente as marcas têm linhas de produtos diferentes com essas propostas diferentes. Essa proposta do conjunto de shorts e top era a proposta de ser um conjunto mais leve, era para um evento diurno, era para presentear as clientes mais engajadas da marca, então a intenção era fazer uma redução de custos ali ao máximo possível, tá? Então a poliamida utilizada foi a da SPA Double Light, o rolo de tecido custou R$ 1.127,05. E o quilo dessa poliamida da SPA, fornecedor SPA, foi R$ 78,65. Mas aqui na planilha eu coloquei algumas outras opções de fornecedores. Ela utilizou a Double Light, mas poderia ter utilizado da Advance, que é Athletic Power microfibra, que tá R$ 78,00. E no Pix no Pix eu falo porque eles fazem boleto parcelado, tá, gente? Então, às vezes você pensa assim, não vou comprar um rolo de tecido porque não tenho dinheiro. Mas, às vezes, se você fizer um cadastro e você começar a construir um relacionamento ali com a marca, tem marcas minhas, tem marcas assessoradas minhas que acabaram de criar a marca, elas criam o CNPJ e aí os fornecedores, por exemplo, a SPA, ela disponibiliza gratuitamente até 5 pilotos. Então, só de você fazer o cadastro com o CNPJ,
você já cria um relacionamento com a marca, ela te manda a peça piloto, você não precisa gastar para produzir, com a compra de tecido para produzir piloto do fitness, né, no caso você que vai utilizar poliamida. Então tem algumas facilidades que você pensa assim, nossa, produzir acho que é impossível pra mim, mas na verdade não, você precisa entrar no mercado e ter esse networking, porque assim você consegue facilidades de pagamento, boleto parcelado. Então às vezes você fala assim, nossa, eu não vou comprar o rolo, mas às vezes ele parcela em até 6 vezes no boleto o rolo de tecido, então compensa rodar essa produção, entendeu? Porque você vai pagar no prazo, você vai vender primeiro, então tem todas essas facilidades que a gente pode pensar em estratégias de produção na hora de pensar no custo de produção e da precificação que você vai colocar os seus produtos, tá? Então, isso é só um adendo para vocês que estão começando saberem que isso é possível. Então, não se preocupem em se tornar uma indústria muito grande, produzir milhões de peças, porque os fornecedores, eles são bem legais e a partir do momento que você faz seu cadastro e começa um relacionamento com eles, ali você vai ter, assim, um parceiro de produção, entendeu? Então, aqui eu coloquei a Demi-Compression da SPA, que é uma gramatura um pouco mais pesada, ele também é mais caro. E aí a gente colocou como opções a poliamida da Advance, que custa R$ 78, mas se for à vista no cartão de crédito, assim, você vai pagar no ato, né? Ele cai para R$ 74. A poliamida da JMay, que é Blackout, gramatura 300, ela tem o custo de R$ 67 o quilo, é o melhor preço do mercado. A Texnel, no artigo Maxi, que é um dos mais utilizados pelas marcas fitness também, é muito bem falado, só que também tem uma alta compressão, uma alta gramatura, é aquele tecido mais pesado, sabe aquela legging que, assim, gruda no corpo, assim, que sustenta mesmo, sabe? Que até dá uma sensação de aperto até. É alta sustentação, alta gramatura. Então, depende da proposta do produto que você está criando. E a gente poderia trabalhar com a Texnel também, que tá 68, 63 quilos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que faz a escolha do fornecedor de tecido, tá? Lembrando que todos esses fornecedores, eles trabalham com a poliamida de alta qualidade, proteção UV. Cada marca tem uma tecnologia diferente, por exemplo, essa poliamida da Advance aqui, ela tem uma tecnologia de tecido que o elastano da malha, ele não estica por igual, ele estica de forma anatômica. Então, no corpo, é uma sensação muito gostosa de abraço. Assim, eu nunca tinha vestido uma legging que, não sei, gente, parece que ela se encaixou assim no meu corpo, é muito louco. Mas é a tecnologia do elastano que estica de forma anatômica e tem um preço maravilhoso, né? Então, em relação aos outros do mercado, porque se a gente colocasse aqui Santa Constanza, alguns outros, tem poliamida de R$ 97, cento e poucos reais o quilo, então isso tudo faz muita diferença, tá? Então vamos lá, nesse conjunto aqui, laranja, quais foram os custos? Poliamida, então esse conjunto gastou 0,28 gramas de tecido. Esse conjunto laranja gastou 280 gramas de tecido, ou 0,28 quilos de poliamida para fazer os shorts e o top. Aqui eu tô falando do conjunto, tá? O valor final saiu a R$ 52,33. Então, se fosse vender por R$ 99, teria uma margem boa. Se fosse vender por R$ 129, R$ 159, teria uma margem boa. Então, você tem essa flexibilidade a partir do momento que você tem uma planilha de custos. Aí, vamos analisar o que aconteceu nessa produção. Então, a gente pagou R$ 3 pelo corte do top, R$ 14,25 pela costura, que foi a costura junto com as faixas de cabelo, porque a gente aproveitou as sobras de tecido para fazer a faixa de cabelo da mesma cor e o mesmo tecido. Então, a costureira, se não me engano, cobrou R$ 13 e mais um e pouquinho para costurar a faixa de cabelo. Transporte, R$ 181 de transporte, que é o transporte da onde, né? O transporte que vai da modelista até o cortador e do cortador até a costureira e da costureira até a cliente final. Aviamento, 100 metros de elástico, então vocês viram que esse top aqui, ele tem... Geralmente o top fitness, ele precisa ter essa sustentação, né? Então, quando a gente coloca o elástico dentro da peça, significa que o elástico ele gruda no corpo, né? Então, ele serve para isso, para dar sustentação, para a pessoa fazer o exercício físico e não ter desconforto, não ter medo de aparecer nada. Então, a gente coloca elástico. Aí, para fazer esses 50 conjuntos, gastamos 100 metros de elástico.
O rolo desse elástico foi R$19,90, então saiu 40 centavos por conjunto. A aplicação do DTF, que foi R$3 por item. Etiqueta de composição, que saiu a 3 centavos cada. Então, como a gente colocou a personalização em DTF, não precisou da etiqueta de marca, mas precisou da etiqueta de composição. Então, no total, ela gastou R$2.642,31 para fazer 50 conjuntos, e cada um dos conjuntos saiu a R$52,33. Agora, aqui que vem a grande mágica. E para mim, minha análise como profissional, como assessora que faz gestão de produção e principalmente como empresária que coloca também o seu dinheiro nas produções e precisa ter um retorno, precisa ter um lucro sobre as produções realizadas. Foi um preço excelente. Aí as pessoas aqui dos comentários podem falar: mas eu produzo com suplex e produzo tudo. Ou, eu vi um fornecedor vendendo conjunto de shorts mais top por R$49,90. Tudo bem, gente, mas provavelmente ele não tá usando a poliamida, ele tá usando um suplex, que esse tecido aqui, ele não tem poliéster. Ele é 90%, 90% poliamida, 10% elastano, tem que ver na etiqueta de composição. Mas sim, é um tecido 100% poliamida com elastano, não tem poliéster, matéria-prima de altíssima qualidade. Aí você vai ver, mas no Brás, fulano produz o conjunto por R$20, na Shopee vende isso aqui. Então, gente, eles estão trabalhando com outra matéria-prima, tá? Então, é isso que compõe o custo de produção. Aqui eu tô mostrando um custo de produção real de uma marca que preza por alta qualidade e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa flexibilidade. Se o custo do quilo do tecido, por exemplo, a gente trabalhasse com a Texnel, R$68,83, vamos ver quanto que ficaria. Já cairia para R$49,58. Mas aqui, nesse aqui que aconteceu? Esse aqui ela queria. E aí nessa produção, nesse lote de baixo que a gente fez, era um conjunto de calça mais top, em que ela queria fazer 2 conjuntos por R$199. Nessa produção, a gente teve algumas intercorrências. O que aconteceu? Ela escolheu a poliamida Demi Compression, que tinha maior compressão. Então, quanto maior a gramatura, menor o rendimento do tecido. Então, já é um tecido que rende menos, já é um modelo que consome mais. Tá vendo que o shorts consumiu 0,28, a calça 0,62. Então, mais de meio quilo de tecido para fazer os dois. Ela comprou vários rolos de tecido, se não me engano foram 12 no total. E aí a gente dividiu metade para fazer esse lote, metade para fazer outro lote dos 12 que ela comprou. E aí só de tecido foi R$5.442, R$205 de corte, R$1.800 de costura por peça, que vocês conseguem ver o valor unitário, R$15,50 por conjunto. 117 de transporte, 29 de elástico, que aí já comprou em outro fornecedor. E é por isso que é importante fazer todo esse levantamento de custos antes, porque aí você consegue antecipar essa compra de aviamentos, essa compra de material e fazer tudo com antecedência. O que aconteceu? E aqui eu tô mostrando real o que acontece, tá? Nessa produção, o que aconteceu? Ela comprou uma cor amarelo manteiga e ela achou que ficou transparente. Então, o que precisou fazer? Precisou comprar. Depois que tava tudo já encaminhado, tudo já produzido, tudo já cortado, tudo já quase tudo já costurado, precisou fazer o quê? Comprar forro, cortar e costurar o forro. Então, teve que desmanchar o que já tava costurado para costurar o forro e depois fechar a peça de novo. Então, isso dá um retrabalho imenso, atrasa o cronograma de produção. Então, isso, gente, para vocês saberem que acontece. Por isso que se você é leigo nesse mercado, você tem muita chance de errar. Por isso que se você tiver com dúvida, se você estiver inseguro de fazer isso sozinho, não hesite em contatar a minha equipe. Eu tenho no meu Instagram, eu vou deixar aqui também o link do formulário para você se cadastrar para assessoria. Porque se você estiver inseguro de fazer isso sozinho, não faça. Porque a chance de você tomar uma decisão errada, ou ter que fazer um retrabalho depois, ou ter que pegar depois que a peça está toda costurada, depois ter que refazer, contar com fornecedores que às vezes você nem sabe se você pode realmente contar. Porque aqui na nossa equipe a gente tem todos os fornecedores validados que a gente implementa na produção dos clientes. Então, todo mundo é muito parceiro, assim, rapidamente a equipe se mobilizou aí o Adilson foi e recortou o forro, e depois a Carol aplicou, e aí ela cobrou uma taxa adicional por isso, ó.
custo adicional da costura R$4, então isso acabou encarecendo bastante esse custo de produção. Mas aqui a gente fez uma estratégia, por isso que é importante você pensar na sua produção de forma macro, porque aí você consegue identificar onde estão os gargalos. Então, quando a gente produziu pela primeira vez, eu já falei pra ela, ó, Nicole, a gente tá com 2 gargalos aqui que poderiam ter sido evitados. Primeiro, o corte, a gente pagou R$3 por peça, porque a gente cortou num cortador que cobra por peça. Isso é legal quando você vai cortar poucas peças. Nesse caso, a gente cortou nesse cortador porque a gente precisava que o corte fosse realizado de um dia para o outro, porque a data do evento estava muito próxima. Não dava para esperar a fila de produção do nosso cortador tradicional, que cobra por lote. Então, um cortador tradicional, nossa, ele cobra R$200 por lote, mas é até 400 peças de uma vez. Então, você paga os R$200 pelo lote. Só que aí você entra na fila de corte. Como a gente estava sem esse tempo, a gente foi no Adilson para trazer uma solução mais rápida. Então, às vezes você paga mais, mas você economiza tempo. Às vezes você gasta mais tempo, mas economiza dinheiro. Então, é tudo uma viabilidade de produção de acordo com a necessidade específica de cada marca, do momento de cada marca, tá? Então, eu já identifiquei com ela e falei, olha, teve um gargalo de produção aqui no corte, poderia ter sido evitado se a gente tivesse feito essa produção com mais antecedência. Daria para ter cortado o corte em lote, daria R$4 pelo conjunto, entendeu? Ao invés de pagar 6. Então, já teria uma redução de R$2 por conjunto. Além disso, aqui no DTF estava muito caro, porque ela também pagou R$6 pela aplicação do DTF em cada conjunto. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Ela comprou uma máquina de DTF interna. Aí, nessa produção aqui, ela não precisou pôr o DTF, ó. Entendeu? Então, ela economizou, que aqui foram 112 conjuntos, quer ver? 118 conjuntos. Ela economizou mais de R$700 nessa produção, por causa da compra da máquina, que foi um investimento que fez muito sentido ela fazer naquele momento, já que ela aplica o DTF em todos os produtos da marca. Então, esse tipo de coisa é que você tem que pensar de forma muito estratégica. E aqui, o que eu falei pra ela, numa próxima produção, eu não utilizaria a SPA, por exemplo. Eu utilizaria um tecido mais em conta, que também tivesse a mesma gramatura ou parecida. Mas enfim, então aqui, se a gente tivesse escolhido uma outra matéria-prima, quando a gente fez o cálculo aqui, daria uma diferença de quase R$15 por peça. Quando você tá trabalhando em escala, gente, R$15 por conjunto faz muita diferença na sua margem, faz muita diferença na sua margem. Então, a confecção, quando ela dá errado, ela acaba acabando com o seu lucro nos detalhes, tá? Então, é por isso que eu queria trazer essa aula de de custo de produção bem real mesmo, do que acontece na prática, por que é importante planejar com muito cuidado, por que é muito importante fazer esse planejamento antes de produzir, para você ter essa possibilidade de negociação, vou cortar antes, vou entrar na fila de corte antes, porque aí eu pago mais barato pelo lote, porque pela quantidade que eu vou produzir vai valer mais a pena. Então, esse tipo de otimização que você tem que ir fazendo nos detalhes, que é isso que torna a sua empresa lucrativa. Então, eu vou deixar na descrição dessa aula a planilha editável para você fazer. Lembrando que se isso tudo aqui ficou complexo de alguma forma para você, não deixe de me encontrar na minha imersão ao vivo, que acontece todo dia 16 de cada mês, que eu disponibilizo aqui para vocês o curso gratuito, que é uma oferta única que eu faço só para quem realmente está assistindo esse curso e desenvolvendo sua marca do zero comigo, no curso gratuito por apenas R$ 27,90, é menos do que você pagaria num quilo de tecido. Então, se você quiser tirar suas dúvidas ao vivo, não deixe de me encontrar. Todo dia 16 tem imersão, e para vocês aqui do curso gratuito ela custa apenas R$ 27,90. Também vou deixar o link da inscrição da próxima imersão aqui no link abaixo, tá? Então, bora para a próxima aula, que a gente vai falar de fornecedores, como encontrar fornecedores para compor a sua cadeia produtiva e como negociar com esses fornecedores. O que você tem que falar, quanto que custa produzir uma peça piloto em São Paulo, no Rio Grande do Sul, quanto que custa produzir uma peça piloto na sua região e como encontrar os melhores profissionais.